Hoje vai ser uma aula rápida, que a gente vai tratar da questão de medição de potência ativa, utilizando o método 2 watímetros, tá? Que é um método que a gente utiliza para medição de potência e energia em sistemas a 3 fios, basicamente. Então, seja a carga conectada em delta ou em estrela. Tá? Pessoal, alguma pergunta das aulas passadas em relação ao trabalho? Não? Tá. Então, por que utilizar 2 watímetros? Tá? Primeiramente, porque 3 watímetros necessitam de uma referência, tá? E muitas vezes a gente não possui uma referência quando a gente está conectando esse conjunto de watímetros a uma carga em Y, tá? Por não ter acesso ao neutro, ou simplesmente pela ausência do quarto condutor neutro ou terra, né? Certo? Então, se faz necessário outros métodos, né, que possibilitem o cálculo, né, no sistema 3 fios. Tá? Por que é possível medir com 2 watímetros a potência trifásica de uma carga a 3 fios? Tá? Por quê? Tá? Blondel, aqui, no estudo que realizou lá no início do século passado, né, ele concluiu que a potência total fornecida a um sistema de N fases é igual à soma algébrica das potências medidas com N watímetros conectados ao neutro. Tá? Isso que ele acabou de falar é exatamente o método dos 3 watímetros. Mas, além disso, ele concluiu que, se o ponto comum for uma das fases, a potência total fornecida é igual à soma algébrica das potências medidas com N na menos 1 watímetros. Significa que em um sistema de 3 fases, eu posso utilizar 2 watímetros para medir a potência trifásica. Significa também que, por exemplo, no sistema de 6 fases, se eu utilizar 5 watímetros, eu vou conseguir medir a potência total das 6 fases. Tá? Matematicamente, tá, é possível demonstrar esse teorema utilizando o sistema trifásico hipotético aqui, em que a potência trifásica é igual ao somatório das potências lidas em 3 watímetros, cada um deles conectados a uma fase extinta. Watímetro 1 na fase 1, watímetro 2 na fase 2, watímetro 3 na fase 3. Tá? O watímetro 1, a gente já viu que ele resolve a equação V1 vezes I1 vezes cosseno de delta V1 menos delta I1, ou cosseno de θ 1. Tá? Outra forma de escrever essa equação é possível por meio da extração da parte real do produto V vezes conjugado de I. Tá? Então, essa equação que é apresentada aqui é exatamente aquela equação V vezes I vezes cosseno θ. Tá? Certo? Que a parte real é o cateto adjacente, né, do triângulo das potências. Tá? Posso extrair a parte real também de V2 vezes conjugado de I2. Posso extrair também a parte real de V3 vezes conjugado de I3, tá? Que vão ser exatamente W1, W2 e W3, respectivamente. Tá? Se eu considerar uma carga Y, e aplicando lei das correntes de Kirchhoff aqui no nó central, tá? No nó central, vocês vão concluir que o somatório das correntes, das 3 correntes, é igual a zero. Ou então, vocês podem concluir que a somatória das 2 correntes I1 e I2 é igual a correntes que saem em I3, tá? Aqui está trocado I2 com I3, mas isso aqui não chega a prejudicar o entendimento, tá? Vou colocar aqui I3 e I2. Certo? Então, a partir dessa equação aqui, I1 mais I2 e I3, a gente pode colocar a equação I3, tá, em função de I1 e I2. Tá? E é isso que a gente fez aqui logo nesse slide seguinte. Né? W1 eu posso calcular com a parte real de V3, produto de menos conjugado de I1 menos conjugado de I2. Tá? Realizando aqui a operação e aplicando a parte real de toda a operação, né? Não apenas individualmente, mas a parte real de todo o produto aqui,
Isso aqui é potência aparente, naturalmente, né? Certo? Mas somando todas as potências aparentes, extraindo a parte real, a gente vai ter a potência trifásica. Certo? Notem que nós temos duas correntes, I1 e I2. Então, a gente pode colocar em evidência I1, podemos colocar em evidência I2. Então, nós vamos ter I1 conjugado, multiplicando a diferença entre V1 menos V1 e V3, e o conjugado de 2, multiplicando a diferença V2 e V3. Tá? Quem é V1 e V3 é a tensão de linha 1,3. Quem é V2 menos V3 é V2,3, é a tensão de linha 2,3. Então, essa equação, voltando, tá? Me mostra que se eu medir a tensão de linha e a corrente de linha de uma fase, ó, por exemplo, aqui da fase 1, tá? E medir também uma segunda tensão de linha e corrente de linha, e aqui, por exemplo, na fase 2, eu posso medir a potência trifásica. Tá? Aqui está provado matematicamente que essa equação aqui, que utiliza 2 watímetros, é exatamente igual à equação utilizando 3 watímetros. Certo? Alguma pergunta aqui, pessoal? Tá? O macete, tá? Que macete é esse, tá? Quando a gente for conectar o watímetro, ou os watímetros, utilizando métodos 2 watímetros, a gente sempre vai medir uma corrente de linha ou de fase, que são iguais, aqui, por exemplo, uma carga em Y, tá? Vamos medir a tensão de linha, tá? Com a polaridade positiva, tá? Vou botar aqui a polaridade aqui, e a polaridade aqui também da bobina de corrente, na mesma fase que a gente mede corrente, tá? E a referência a gente vai colocar numa fase que a gente não tem interesse em medir corrente. Aqui, nesse exemplo, a fase do meio, tá? A fase 3, tá? O watímetro 2 a gente vai medir corrente na fase que sobrou ainda, que a gente não utilizou. Vai medir tensão com a polaridade positiva também, na mesma fase que a gente mede corrente, e vai colocar a referência da bobina de potencial na fase que a gente não vai medir corrente. Tá? Então, aquela equação que a gente viu no slide anterior corresponde a esse tipo de ligação aqui. Tá? O método dos watímetros, então, é aplicável para cargas trifásicas balanceadas em Y aterrado. Por quê? Porque quando eu tenho carga balanceada, eu não tenho corrente do neutro. A corrente do neutro é igual a zero. Tá? Então, é possível utilizar método 2 watímetros em Y aterrado. Mas, na maior parte das vezes, nossas cargas são desbalanceadas. Tá? Então, se a gente quiser utilizar o método 2 watímetros em cargas desbalanceadas, necessariamente a carga deve estar conectada em delta ou em Y. Por que isso? Porque aqui não tem nêutron, não existe nêutron, são sistemas a 3 fios. Então, toda corrente que entra em duas fases, por exemplo, vai ter que retornar pela terceira fase. Ou que entrar por uma fase tem que retornar pelas outras duas. Mas, de qualquer forma, os únicos caminhos que existem são os 3 fios. Tá? Se eu existir um quarto fio, isso vai gerar erro de medição com esse método, e aí, praticamente, a gente pode definir que esse método não nos permite averiguar a potência trifásica de forma precisa. Tá? Destaque, então, duas tensões de linhas, duas correntes de linhas são necessárias para medir potência ativa com métodos ativos. Tá? Nesse caso aqui, desse diagrama, então, nós teríamos W1 está resolvendo a equação tensão de linha 13, tá? Vezes corrente de linha I1, vezes cosseno de delta do fasor de tensão de linha 13, menos delta
da corrente I1, tá? Aqui que fica bem importante, né, destacar por que eu não gosto de usar θ1. Porque aqui a gente está comparando ângulo de tensão de linha e ângulo de tensão, ângulo de corrente de fase, vamos botar assim para distinguir. Claro que fase de linha é a mesma coisa, mas a gente está comparando duas grandezas elétricas que não tem muito sentido. Não é ângulo de fase isso, tá? Não é ângulo da impedância, tá? Não é o atraso da corrente em relação à tensão, porque a gente sempre analisa atraso de corrente em relação à tensão de fase. Isso aqui é tensão de linha. Tá? Então, por isso que é importante abrir essa equação e verificar aqui quais ângulos que tem aqui dentro. Tá? E W2 está lendo V23, tensão de linha, vezes corrente 2, linha ou fase, tanto faz, vezes cosseno de delta V23 menos delta I2. Certo? Naturalmente, se for delta, né, a carga, esse 2 e 1, com certeza são correntes de linha. Tá? E aí, tensão de fase é igual a tensão de linha em delta. E a potência trifásica a gente obtém somando os valores lidos nos dois wattins. W1, W2 e da potência trifásica. Então, com isso, a gente chega no exemplo 6. A gente vai resolver juntos. Alguma pergunta, pessoal? Não? Tá? Então, vou pedir aqui auxílio, todos vocês, na resolução aqui, principalmente na parte dos cálculos. Tá? Então, nesse exemplo, nós temos um gerador trifásico de 380 volts, conectado a uma carga em delta com impedância ZAB 5 ohms, ZBC 3 ohms, ZCA 2 ohms. Então vamos lá. Vamos colocar vamos montar o delta. Tá? ZAB é igual a 5 ohms. ZBC igual a 3 ohms. E ZCA igual a 2 ohms. Vamos puxar aqui a fase A, a fase B e a fase C. Certo? Está sendo aplicado 380 volts, aqui é a tensão de linha, então se a gente pegar aqui a tensão VAB como referência, VAB seria essa tensão aqui. Igual a 380, vamos colocar um ângulo de referência, 0 graus, volts. Tá? Mas claro que depois a gente tem ainda VBC e VCA aplicadas essa carga trifásica. Certo? Então, calcule a potência ativa consumida pela carga pelo metro dos 2 wattímetros. Tá? Considere sequência de fases direta, sequência ABC. Então, nós temos um problema, nós temos que utilizar 62 wattímetros, e aí a gente tem três possibilidades de conexão dos 2 wattímetros. A gente pode conectar os wattímetros na fase A e B, podemos conectar na fase A e C, e podemos conectar nas fases B e C. Tanto faz, tá? De qualquer forma, o resultado lá, depois de somar, vai ter que dar o mesmo resultado, tá? Alguém quer dar uma sugestão aí de qual das fases conectar? Rafael? Pode ser na A e B? A e B?
Ótimo. Essa é a melhor escolha, por sinal. É a melhor escolha para facilitar o desenho, né? Certo? Porque na hora que eu colocar o W1 aqui e o W2 aqui embaixo, vai ficar bem fácil desenhar a referência. Tá? Tá, obrigado pela escolha, Rafael. Então, mas vamos fazer isso aqui com a cor vermelha, né? Só para diferenciar. Então, colocando W1, o que, que a gente precisa? Precisa medir corrente IA. Então, vamos colocar aqui embaixo. W1 vai medir a corrente A e tem que medir a tensão da fase A em relação à referência, que a gente não vai medir corrente, que é a fase C. Então, aqui, né? Certo. E aí está feita a conexão, e aqui nós vamos ter a tensão VAC, que é diferente de VCA. Fique bem claro, né? VCA é a tensão VAC rotacionada 180 graus. Tá? Polaridade oposta. E quando a gente vai utilizar aqui, é importante destacar a polaridade que está conectado o vatímetro, né? A bobina potencial e de corrente. Cosseno de delta VAC menos delta IA. Essa é a equação de W1. Tá? W2, então, vai ir na fase B, certo? Nós vamos medir a corrente B. Então, vou colocar a equação aqui embaixo. E vai medir a tensão VBC, né? Porque C é a nossa referência. Então, vou colocar aqui VBC, cosseno de delta VBC menos delta IB. Pessoal, alguma dúvida aqui na montagem das equações? Não? Então, vamos lá. Vamos resolver o circuito, né? Certo. Nós temos que medir aqui a corrente IAB, corrente IBC, corrente ICA, que são as correntes de fase, para depois determinar a corrente IA, a corrente IB. Eu ia falar que calcular a corrente C, mas na prática a gente não precisa calcular a corrente IC, pessoal. Por quê? Porque a gente não vai usar a corrente IC para calcular a potência. Então, corrente C não é necessária. Certo? Então, vamos lá. Primeiro, vamos definir as tensões que a gente precisa para a leitura dos vatímetros. Nós temos a tensão VAB, que eu defini como referência, mas poderia ser utilizada qualquer outra. Tá? De acordo com a sequência de fase direta, nós temos VBC é igual a 380 atrasado 120 graus na tensão VAB. E temos VCA igual a 380 com o ângulo de mais 120. Tá? Até agora não fiz nada, só apliquei sequência de fases direta. Tá? VAB é uma tensão que nos interessa. Porque a gente vai usar... Não, desculpa, VAB não. VBC é uma equação que é uma grandeza que nos interessa, porque essa tensão vai ser utilizada para o cálculo da potência lida em W2. Tá? A outra tensão que nos interessa é VAC, que não está aqui, mas a gente pode calcular VAC, né? Certo? VAC é igual menos VCA. Isso é igual a 380, tá? Rotacionar 180 graus no fasor não altera o ângulo, mas altera o ângulo, né? 120 mais 180 ou menos 180 vai dar um ângulo de menos 60.
Então, esse fasor VAC vai ser o fasor que a gente vai utilizar para calcular a potência lida no vatímetro W1. Pessoal, alguma dúvida aqui no cálculo de VAC? Não? Quem tiver dificuldade de enxergar isso, pode enxergar também pelo diagrama do fasorial, né? VAB, VBC, VCA, tá? VAPC é esse fasor aqui, né? Se aqui está 120, aqui tem que estar 60 graus. Enfim, tá? Definimos então aqui as tensões de linha. Agora vamos calcular as correntes de fase. A primeira corrente que a gente vai calcular é a corrente na fase A, né? Corrente AB, né? Segundo essa notação. Isso aqui é igual a tensão VAB, que é essa tensão aplicada aqui, ó, aqui ao lado. Ó, nota que a polaridade positiva está aqui em cima, tá a linha, e a polaridade negativa de VAB está aqui no nó B'. Tá? Então, já vou colocar aqui C' também. Então, no momento que eu coloco uma polaridade positiva em A', tá? A corrente vai fluir de A' para B'. Tá? Então, VAB é dividido por ZAB. Certo? VAB é 380 com ângulo zero. Tá? ZAB é 5 ohms. Quanto que dá 380 dividido por 5? Pessoal? 76. 76. Obrigado, Rafael. Amperes. Tá? Corrente IBC. Precisamos calcular? Sim, né? A impedância é diferente de AB, né? Isso aqui é uma carga desbalanceada, então a gente vai ter que calcular todas as correntes de fase. IBC é igual a VBC sobre ZBC. VBC, se vocês olharem, é esse fasor aqui. Polaridade positiva está em B', polaridade negativa está em C'. Pela polaridade positiva está em B', a corrente flui de B' para C'. Então, está correta essa notação aqui, essa direção do sentido da corrente. 380 com ângulo de menos 120 dividido por 3. Então, aqui não é ângulo, né? 380 volts. Qual o valor da corrente que nós vamos obter aqui? Deu uma dízima. Eu? 126,67. Perfeito. Obrigado. O ângulo não altera. E aí a gente tem condições também de calcular corrente da fase IC, né? Que é ICA aqui, pela notação criada. Que é VCA sobre ZCA. VCA é 380 com ângulo de mais 120 sobre ZCA, que é 2. Tá? Isso aqui vai dar 190, né? Com ângulo de mais 120. Certo? Alguma pergunta, pessoal? Não? Com as correntes de fase, a gente pode calcular as correntes de linha necessárias, que são apenas IA e IB. Então, IA, vou colocar aqui embaixo, né? Vou colocar aqui uma linha para dividir. Então,
aplicando lei dos nós aqui no nó A', tá, nós vamos ter a equação que IA é igual a IAB menos ICA. Tá? E aí vamos precisar do auxílio dos universitários. Setenta e seis menos 120 com ângulo de mais 120. Alguém calculou? Estou calculando. Sim. É 76 menos 126 com ângulo menos 120, né? Não, é menos 190, que é ICA, né? É aqui, ó. Ah, tá. Tá, eu calculei errado. É IA, que é igual a IAB menos ICA. Claro que esse delta poderia ser montado de outra forma, né, pessoal? Poderia ser montado para pegar IB, né? Mas aí ia mudar a sequência de fases. Tá? Ia ser sequência indireta daí. Eu achei 237,28. Ângulo 43,9. Positivo. Positivo. Eu achei negativo esse ângulo. Eu acho que vai ficar negativo. Ah, é negativo, é negativo. Não, tá certo. É que eu errei o sinal ali no... Não, tranquilo. Perfeito, obrigado. Angélica e Rafael. Certo? E A é a corrente necessária para calcular W1, né? Tá? Até a gente já pode calcular W1. Vamos calcular W1. Vamos pegar isso aqui, vamos colocar um pouco para baixo. Vamos calcular W1. W1 é igual a VAC. VAC isso aqui é módulo, né? 380 vezes módulo de IA, 237,28, vezes cosseno de delta de VAC, que é menos 60, menos 43. Então, não pode esquecer desse sinal negativo, né? Menos 43. Quanto que vai dar esse valor aqui da potência lida em W1? Dá 86,63K. Isso? Aham. Tá, obrigado, Angélica. Mais alguém confirma? Sim? Eu achei isso aí também. Perfeito, obrigado pela confirmação, Rafael, também. Então, aqui a gente já tem um valor de W1, tá? O que é importante deixar claro? Ó, W1 não é, você não pode interpretar assim, não é a potência consumida pela fase 1, ou pela fase A, nem pela fase B, nem pela fase C, certo? Na verdade, é uma parcela da potência trifásica, que quando somado com W2 vai dar a potência trifásica. Mas não é a potência de uma das fases, tá?
quando a gente utiliza o método dos 3 watímetros, a gente não mede potência de fase. Tá? Nos 3 watímetros, sim. Cada valor lido em cada um dos watímetros é uma potência monofásica. Vamos calcular agora a corrente B, para depois, então, calcular W2. Tá? IB, ficando leitos nós aqui, IB', né, é igual IBC menos IAB. IBC é 126, com ângulo de menos 120, menos 76. 177,33, com ângulo menos 141,7. Obrigado, Angélica. Mais alguém? Não. Tá, com a corrente B, tá, a gente já tem VBC, então a gente pode substituir lá na equação do watímetro 2. VBC é 380, módulo, né? IB, módulo de 177,33, cosseno, delta VBC, menos 120, lá em cima, né? Menos delta IB, que é menos 141,7. Pessoal, alguém já conseguiu confirmar esse valor de IB? Tanto em módulo quanto ângulo? Rafael, está acompanhando? Eu tô fazendo ainda. Tá. Isso aqui é importante, né? Esse ângulo aqui, esse ângulo, se for positivo, praticamente viabiliza aqui o cálculo do W2. Está sendo calculado. Tá, eu consegui confirmar que é esse valor aí mesmo. E W2 aqui, pessoal? Quanto que dá? 62,609K. 62,609 609. quilowatts, tá? Muito obrigado, Angélica. Obtive o valor do W1, obtive o valor do W2, tá? Fazer um outro comentário, que é muito importante, tá? Ao contrário lá dos outros métodos, tá? Principalmente métodos 3 watímetros, essa potência aqui, como ela não corresponde a uma potência do sistema, ela pode ser negativa, tá? Isso não significa a polaridade é invertida, porque, por exemplo, lá no método 3 watímetros, se tiver negativo, a gente sabe que a polaridade é invertida. É basicamente isso. Tá? Mas aqui, quando dá negativo, e se a ligação está correta, com a polaridade correta, esperada, né? Pode acontecer? Pode. Tá? Mas no final, quando a gente for calcular a potência trifásica, daí sim, o valor tem que ser positivo. Tá? Apenas uma observação. Então, a potência trifásica é W1 mais W2, calculados aqui em cima. 86 mais 62K.
149,23 K. Muito obrigado, Angélica. Pessoal, alguma pergunta, dúvidas? Eu sei que está todo mundo cansado, final do ano, antes do Natal, todo mundo com fome, querendo pegar o rango, a ceia. Mas ficou claro, pessoal, isso aqui, certo? Basicamente, os métodos 3 vatímetros, 2 vatímetros, tá? São os métodos que ainda são definidos em normas, tá? Sejam normas nacionais, internacionais, para medição de energia, tá? Mesmo que hoje em dia a gente não tenha mais 2 equipamentos distintos para fazer essa leitura, né? Hoje em dia a gente tem apenas um dispositivo microprocessado que faz leitura de todas essas grandezas e internamente, em linha de código, realiza esse cálculo aqui, né? Lá dentro do microprocessador. Mas a forma de ligar esse medidor ao sistema de potência continua sendo o mesmo. Ou é de 2 vatímetros ou é 3 vatímetros. Certo? Tá. Enfim, pessoal, então, medição digital de potência ativa, tá? Isso aqui eu botei digital, mas na verdade é porque existe uma outra possibilidade de medir potência, tá? Esses métodos, da forma que foi equacionado anteriormente, né, eles são utilizados basicamente para medir potência da fundamental, lá de 60 Hz ou 50 Hz. Tá? Quando a gente tem interesse em medir todas as componentes de frequência, tá? Aí a gente tem que fazer um somatório das potências de cada frequência, né? Certo? VK vezes IK, certo? Naturalmente, para a gente ter a potência, a tensão e corrente amostrada de acordo com a frequência, né, a gente precisa aplicar Fourier. Tá? Então, imaginando ali um medidor, tá? Medidor tem lá o sensor de tensão e corrente, tem condicionamento, o atenuador, que é o divisor de tensão, o divisor de corrente, depois tem o condicionamento digital e analógico e digital de sinais, tá? Tem o conversor AD, e aí a gente pode aplicar Fourier, tá? Ou pode aplicar o Fourier antes, depois fazer a conversão AD, tá? Mas no momento que a gente tiver todos esses valores discretizados, daí sim a gente pode aplicar essa equação aqui, certo? E conhecendo as potências ativas, né, monofásicas, a partir dessa equação, lembrando que tem que aplicar Fourier antes, Fourier, transformado em Fourier, e aí depois a gente pode aplicar essa equação. A gente pode somar todas essas potências em cada uma das fases para obter a potência trifásica quando a carga for conectada em Y, tá? Sistemas a 4 fios, ou em delta, daí sim, a gente vai usar uma equação um pouco diferente, que é exatamente a equação do método do 2 vatímetros, olha só, 2 vatímetros. Tá? Tensão de linha, da frequência K, vezes corrente IA para a frequência K, menos VBC na frequência K, vezes IC na frequência K. Certo? Dúvidas? Tá? Esse problema aqui eu vou deixar para a gente resolver quando a gente retornar, depois do final do recesso, né? Porque aí eu vou pegar um exemplo um pouco maior e a gente vai resolver por vários métodos. Tá? E aqui depois tem uma outra normatização, aqui mais específica, a IEC 6100047,
certo? Para a medição de potência ativa fundamental. Tá? Notem que aqui a potência monofásica da fundamental é calculada usando a componente de sequência positiva. Sequência positiva não. Componente apenas de 60 Hz, tá? De fase. Algo natural, né? Que a gente, por exemplo, está fazendo até agora, a gente fez esse método lá dos 3 watímetros, no watímetro, porque a gente não está considerando harmônicas. Então, basicamente, o que se faz? Aplica Fourier, extrai a componente fundamental de 60 Hz e calcula, tá? Algo que a gente fez. Agora, quando a gente quer a potência trifásica fundamental, além de aplicar Fourier, tá? A gente tem que analisar se a carga está em Y ou em delta. Se for em delta, é mais fácil, a gente usa o método 2 watímetros. Tá? Onde 1 aqui significa que eu estou pegando a fundamental. E aqui, em PY, a gente pega as componentes de sequência positiva. Agora sim, as componentes de sequência positiva. O que são essas componentes de sequência positiva? Eu acredito que é algo que vocês nunca escutaram. Deixa eu só resgatar aqui uma aula de CEP2. É uma disciplina que vocês da elétrica vão ver lá na frente. O pessoal do Telecom provavelmente não irá ver isso em momento algum do curso. Acho eu, né? Ou já viram, Angélica? Não, a gente só tem eletrônica de potência 1. Ainda bem. Ainda bem. Tranquilo, tá? O que são as componentes simétricas, tá? As componentes simétricas, tá? É um teorema definido por Fortescue, tá? Lá no início do século passado, para analisar sistemas desequilibrados, tá? Entendam, desequilibrado por tensões da rede desequilibradas, ou em módulo, ou em ângulo, que é o caso aqui dessa figurinha aqui ao lado. Tá? Quando eu tenho tensões desequilibradas, tá? Isso aqui também é válido para analisar correntes, a gente pode decompor esses conjuntos de 3 fasores em três conjuntos de 3 fasores cada. Conjunto de sequência positiva, o conjunto de sequência negativa e o conjunto de sequência zero. Certo? Por que se faz isso? Porque no momento que a gente faz essa transformação, a gente obtém conjuntos equilibrados, de mesmo módulo, na sequência positiva, na sequência negativa e na sequência zero. Na sequência positiva, espaçado 120 graus elétricos. Na sequência negativa, também espaçado 120 graus elétricos. E na sequência zero, todas elas em fase. Tá? Quando a gente tem um sistema equilibrado e a gente quer decompor em componentes simétricas, o que acontece? Acontece que a componente sequência zero e a componente sequência negativa são nulas. Tá? Então, o sistema equilibrado, quando aplicado o teorema de Fortescue, vai gerar apenas componentes de sequência positiva. Tá? Por quê? Porque se eu tenho fasores com o mesmo módulo de fasado 120 graus, aí, quando a gente aplicar o teorema, a gente vai obter um conjunto de fasores também equilibrados, com o mesmo módulo de fasado 120 graus. Tá? Então, para fazer essa análise, deixa eu passar aqui. Vou pegar aqui, tá? O que precisa ser feito? Tá? Vocês podem analisar as tensões de fase, que são essas tensões aqui, ó, VABC, aplica a matriz de transformação de Fortescue na -1, que é a inversa da matriz Fortescue,
certo? E aí a gente vai obter as componentes de sequência. 0, 1 e 2. Tá? Esses, como eu falei, né, é um conjunto de 3 fasores. Aqui nós vamos ter apenas conjunto, são 3 conjuntos de 3 fasores cada. Aqui a gente vai ter 3 fasores, tá? Em relação à fase A, cada um referente a um conjunto. Certo? Deixa eu só pegar aqui a equação, tá? Quem que é aquele lá? É VA0, VA1 e VA2, tá? Com esses 3 fasores, tá? A gente pode obter os outros 3 fasores, os outros 6 fasores. Com VA0, a gente pode obter VB0 e VC0. Por quê? Porque eles são todos iguais. Com VA1, a gente pode obter VB1, atrasando 120 graus, e podemos obter VC1, adiantando 120 graus. Tá? VA2, a gente pode obter VB2, adiantando 120 graus, e com VA2, a gente pode obter VC2, atrasando 120 graus. Tá? Uma vez possuindo os 3 conjuntos de fasores, a gente tem o sistema equilibrado. Tá? Aqui na figurinha até mostra a reconstrução das componentes de fase a partir das componentes simétricas. Tá? Se eu pegar VA1 somar com VA2 e somar com VA0, vocês vão olhar aqui, ó, VA1 mais VA2 mais VA0 vai me dar o fasor VA, aqui embaixo. Se eu pegar a componente VB1, somar com VB2 com VB0, vocês vão chegar aqui, ó, referência, VB1 mais VB2 mais VB0, vou obter VB. Se eu pegar VC1 mais VC2 mais VC0, ou aqui no diagrama do lado, VC1 mais VC2 mais VC0, daí eu vou obter o fasor de fase C da tensão. Certo? Por que se utiliza isso? Tá? Vamos voltar aqui para a aula. Certo? Porque no momento que a gente faz a decomposição em componentes simétricas, a gente está eliminando qualquer desequilíbrio. Certo? Então, isso aqui é uma normatização para a gente ter uma estimativa da potência trifásica equilibrada da carga. Certo? Porque esses fasores gerados são fasores equilibrados. Certo? Eu vou deixar isso aqui para fazer um exemplo junto com o exemplo aqui desse caso aqui, né? Por que motivo? Porque eu acho que isso aqui exige um pouco de amadurecimento. Tá? E eu digo amadurecimento em relação ao entendimento das componentes simétricas. Tá? E aí, como que a gente vai fazer isso? Tá? Eu tenho um vídeo gravado que eu falo sobre as componentes simétricas que eu lecionei semestre passado. Tá? Eu vou disponibilizar esse vídeo lá no Moodle e eu vou pedir para que vocês assistam. Tá? É uma aula, é um vídeo, sei lá, que vai durar 40, 60 minutos. Tá? Mas eu acho que é fundamental para o entendimento, para depois calcular isso aqui. Certo? Não a gente poderia aprofundar um pouco mais, poderia, mas o que eu espero que vocês entendam é apenas aplicar a transformação. Tranquilo, pessoal? Pode ser assim? Tá? E aí eu deixo, tá?
esse vídeo para vocês assistirem até a próxima aula lá quando a gente retornar no dia 5. Pessoal, alguma pergunta, dúvida, angústia, aflição? Tá? Então, hoje é dia 22, a gente encerra essa parte de potência ativa, mesmo que a gente retorne depois para resolver alguns exercícios, após a gente ver como calcular a potência reativa. Tá? Só que isso vai ocorrer só lá no dia 5. Enquanto isso, eu também vou colocar uma lista de exercícios já no Moodle, referente a esses tópicos que a gente viu nas últimas aulas. E não havendo mais questionamentos, tá? Lembrando novamente, né, que vocês têm um trabalho ali em haver, tá? Que vocês podem entregar até o dia 4, mas tentem entregar agora até antes do Natal, eu acho que é possível ser feito, ou aproveite agora esse horário para fazer, que a gente vai já encerrar a aula, tá? De forma que vocês fiquem sem nenhum compromisso com essa disciplina durante o recesso, tá? Então, eu desejo a todos Feliz Natal, tá? Que vocês possam usufruir desse recesso para descansar, com muita saúde, com segurança, né? Se alguém for encontrar sua família, que assim se encontre, né? Tá? Mas não esqueçam lá de tomar as precauções devidas, tá? Desejo também um grande ano novo para todos vocês, tá? Que ano que vem seja um ano melhor do que esse, tá? Eu nunca falo isso sobre um ano novo, mas eu acho que esse ano é um ano que, se não dá para ser esquecido, mas que fique guardado só na memória, né? Que ele se encerre, então logo se encerre todo esse problema nosso aí da pandemia, tá? Que venha a vacina, tá? E um grande abraço a todos. Professor,